Rio Claro recebeu uma especialista num tema bastante delicado. Ela vem trabalhando junto à população de rua na cidade de São Paulo. A ideia foi discutir essa situação que também tem aumentado por aqui. É só passar nas principais ruas e avenidas de Rio Claro para encontrar pessoas em situação de rua. Pensar em políticas públicas para essa parcela da população é a tarefa da Frente Parlamentar criada em 2013 pela Câmara de Rio Claro. A 6ª reunião do grupo discutiu o assunto com a assessora técnica das políticas para a população em situação de rua da capital paulista. Essa experiência que tem em São Paulo, que a gente tem um comitê intersetorial de políticas para a população em situação de rua. Então o comitê é formado por 50% governo e 50% sociedade civil. E na sociedade civil tem 5 pessoas que são pessoas em situação de rua mesmo e 4 de organização que trabalham com pessoas em situação de rua. Para tentar reverter esse quadro, a partir da experiência de São Paulo, os participantes da reunião de Rio Claro devem propor iniciativas ao município. Não existe ainda o Centro Pop que a política nacional defende, não existe o médico de rua, que o Ministério da Saúde ele financia esse profissional para estar atendendo no consultório de rua os moradores de rua. Existe uma demanda reprimida também de um lugar estável para que eles possam, eu quero tomar banho, então eu sei que todo dia às 3 horas existe lá à disposição para mim uma ducha monitorada com espaço privativo para que ele possa se trocar, se vestir. A Prefeitura está buscando recursos por meio da negociação da dívida ativa. O prazo, que acabaria ontem, foi prorrogado mais uma vez. A expectativa do Programa de Incentivo ao Pagamento da Dívida Ativa, o PID, é de arrecadar pelo menos 10 milhões de reais até o fim do ano. Porém, até semana passada, menos da metade do valor foi negociado. O que chegou aos cofres públicos, então, foi menos ainda. Até agora nós temos por volta de 2.000 pessoas que aderiram ao Refis. Temos aí por volta de 2.000 renegociações, que dão um total de aproximadamente 4.800.000 reais no total renegociado. Não quer dizer que foi isso que a gente recebeu até agora. O prazo que acabava ontem foi estendido até o dia 21 de dezembro. Quem aderir ao Refis e pagar à vista ou em até 3 vezes tem 100% de desconto nos juros e multa. Parcelamentos maiores geram descontos de até 40%. Além do Refis, a Prefeitura faz outra manobra junto ao Fórum para aumentar a arrecadação da dívida. A Vara de Execuções Fiscais notificou os 500 maiores devedores da cidade para uma reunião de negociação. Juntos, os valores equivalem a mais de 40 milhões de reais e com toda certeza fariam muita diferença nas contas públicas. O contribuinte que está em dívida ativa e está devendo ter sua dívida com a Prefeitura, ele tem essa oportunidade de fazer a sua renegociação e quitar a dívida com o município. Caso ele não quite sua dívida, ele pode ter alguns problemas com os seus bens. Por exemplo, ele pode ter seus bens penhorados, ele pode ter conta bancária bloqueada, veículo bloqueado e, por fim, ele pode inclusive perder o seu próprio imóvel, porque vai para leilão. O total de dívida que a Prefeitura tem a receber passa dos 100 milhões de reais. Resta esperar que quem está devendo pague. Muito importante, principalmente nesse ano que nós tivemos uma queda brutal na arrecadação. Nós perdemos aí com ICMS, com FPM, por volta de 25 milhões de reais só esse ano. Então o Refis vem ao encontro de satisfazer exatamente as necessidades que o município tem para fazer a manutenção da cidade. O Pátio de Rio Claro tem vagas para ajudante de eletricista, auxiliar de limpeza, caldeireiro de manutenção, chefe de cozinha, consultor de vendas, encanador, enfermeiro, inspetor de qualidade, nutricionista e porteiro. Os interessados devem comparecer com os documentos pessoais na Avenida 3, número 536, no centro. No embalo das vagas do pátio aí, vamos falar de trabalho com o doutor Gilberto Rola. Tudo bem, doutor? Graças a Deus, bem, Paulo. Tudo jóia. Falando, olha, o doutor vem aqui para falar do direito do trabalhador. Mas chegou uma pergunta aqui, eu acho que de repente dá para dar um gancho aí, aproveitando essa questão do emprego. A Tayara pergunta do Jardim Bandeirantes. Toda vez que vai ao pátio, eles dizem que tem que ter experiência. E ela gostaria de saber por quê, qual que é a exigência da empresa, por que tem que ter essa tal de experiência?
Aí a importância daquele programa do primeiro emprego, né? Primeiro emprego, claro, ninguém vai exigir experiência, mas hoje, com o nível de emprego caiu, aí as pessoas voltaram a exigir a experiência e acabam deixando fora do mercado de trabalho, ou não permitindo que entre no mercado de trabalho a pessoa, né, nova, que é do primeiro emprego, ou que está mudando, às vezes, até mesmo de profissão, né? Então, deveria-se enfatizar, socialmente falando, o primeiro emprego. Agora, eu me lembro disso que você falou, Paulo, de um professor meu. Ele falava, não adianta ter direito do trabalho se você não tiver direito ao trabalho, né? Porque se a pessoa não conseguir o emprego, o que adianta saber de 13º, de férias, de fundo de garantia, disso, de aquilo, né? Não vai ter acesso. Né? Não tem acesso, infelizmente, mas deveria voltar aí ao primeiro emprego. Vale a pena, Tayara, não sei se você já tem ou não, uma dica legal aí. Faz um curso a mais, já que você não tem experiência, deixa um pouquinho o que você tem a oferecer em termos profissionais mais elaborado, aí que de repente pesa, né? Muitas vezes pesa legal. É um bom conselho, né? É uma boa. Doutor, com relação agora, época de fim de ano, muita gente procurando emprego temporário. Acho que vale a dica agora, porque parece que as empresas adiaram um pouco este ano a contratação dos temporários por conta de crise. Agora começa. Agora tem, principalmente no comércio, né? Exatamente. O comércio, vamos dizer que não vai contratar no mesmo nível, o mesmo número que contratou o ano passado. Mas assim mesmo o comércio está contratando, o comércio precisa, né, de aqueles atendentes, repositores, vendedores, de modo que com queda em relação ao ano passado, mas a contratação de temporários existe. E é sempre bom a gente lembrar o seguinte, né, o temporário é aquele que é um empregado normal. Ele é contratado por alguns dias, por alguns meses, mas ele tem que ser registrado, ele tem direito ao 13º, ele tem direito a férias, ele tem direito ao fundo de garantia e essas coisas não podem ser esquecidas. Tudo proporcional, né? Vale Tudo lembrar. Tudo proporcional, né? claro. Trabalhou um mês, é um mês e aí vai. Mais de 15 dias, 1/12 de 13º, 1/12 de férias, né? Fundo de garantia com qualquer número de dias trabalhados, e isso tudo é direito e tem que ser respeitado, inclusive para aqueles que preenchem as vagas temporárias. É uma prática comum, doutor, pelo que o senhor acompanha, as empresas burlarem essas regrinhas aí, o temporário não vai ficar aqui 20 dias, um mês aí só para me ajudar nessa correria de fim de ano, então não precisa registro e aproveita da ignorância do funcionário ou não? Hoje as empresas estão andando bem na linha. Não, infelizmente isso acontece. Infelizmente acontece. Olha, vamos ver aí talvez 15 dias, 20 dias, vamos ver se dá certo, né? Se der certo a gente fica com você, se ficar com você registra, aí sim. Né? Mas isso está errado, tem que registrar desde o primeiro dia. Agora tem pergunta chegando aqui do doutor Turola, vou aproveitar, pode vir. Obrigado. Ó, doutor, mais uma aqui. Eliana, diz que o marido não recebeu a primeira parcela do 13º. O prazo era ontem, né? O prazo foi ontem, e aí? Hein? Até 30 de novembro. E o 13º, a primeira parcela, ela pode ser paga desde fevereiro até 30 de novembro. Porque a pessoa, algumas firmas falam, para não dar 13º para todo mundo no mesmo tempo, né, a primeira parcela, então adianta, por exemplo, quando tira férias. Aniversário. Adianta no aniversário. Isso tudo é uma maneira estratégica de agir, não é? Mas 30 de novembro é o prazo fatal. Quem não recebeu, olha, o conselho que a gente dá, hein? Procure o sindicato da categoria. Não tem sindicato? Vai lá no Ministério do Trabalho, na Avenida 5, Ruas 10, 9 e 10, porque o prazo já foi. Maravilha, doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui conosco. Até terça, se Deus quiser. Até lá. Daqui a pouco vamos falar de possíveis mudanças na próxima votação, eleição municipal aí.